A responsabilidade é sua, presidente. Primeira tarefa é compreender que preside um país inteiro, não a parte. Passei uma semana em Washington em um seminário e acompanhava flashes da política americana. O assunto do momento eram tweets de Trump dizendo que algumas deputadas democratas de famílias de imigrantes deviam voltar para seus países quebrados e infestados pelos crimes. A partir daí, o bate-boca infinito. Gente respeitável chamou o presidente de racista e pediu seu impeachment. Do outro lado, a multidão gritava: mande-a de volta. No comício seguinte de Trump. De volta ao Brasil, a sensação incomoda. Eventos distintos com uma lógica constrangedora parecida. O mundo político discute o uso do termo Paraíba pelo presidente e se ocupa com as provocações de sempre de Bolsonaro, que vão de uma opinião irrelevante sobre o filme Bruna Surfistinha a sua quase inacreditável insistência em emplacar o filho como um embaixador nos Estados Unidos. De fato, há um problema aí. Em primeiro lugar, a lógica da guerra cultural continua dando as cartas em nosso jogo político. O Congresso pode discutir a reforma tributária, a MP da liberdade econômica ou as regras para o financiamento eleitoral. Mas o que parece mobilizar a opinião pública é a fútrica do dia sobre o presidente foi ou não aplaudido em sua ida ao Nordeste ou seu último quiproquo com Gregório do Vivier ou algum divergente. O presidente é o principal responsável por esta lógica, em que pese esteja longe de ser o único. Não há o que estranhar nisso. Bolsonaro é um produto da guerra cultural. É neste terreno que ele foi eleito. Seu sucesso e seu estilo de fazer política são, em grande medida, o resultado de um país que já vinha polarizado há muito tempo. Apenas inverteu a mão. É possível ir um pouco além e especular que este dualismo entre os temas sérios da política e o universo da estridência cultural seja uma marca da democracia atual, o que nos leva a um paradoxo. Os temas menos relevantes para a vida real das pessoas são os que obtêm audiência e terminam por pautar o mundo político. Nunca é demais lembrar, o tweet mais popular lançado por Bolsonaro foi precisamente o mais inútil e bizarro. O que é Golden Shower? Em boa medida, isto sempre foi assim. Os cidadãos comuns têm pouco ou nenhum poder na formulação do novo mercado do gás, no programa de privatizações e nos temas complexos da política pública. E nenhuma responsabilidade na sua condução. Por que diabos alguém perderia um chopp com os amigos para estudar esse tipo de coisa? O que de fato há de novo hoje em dia é que o cidadão comum ganhou voz ativa na política. Ele possui um teclado e uma câmera à sua disposição e pode dizer o que lhe dá na telha sem filtro todos os dias. E de alguma maneira passou a dar tom da política. O líder populista é o tipo de que aprendeu mais rápido a lidar com este universo caótico e não por acaso está em alta nas democracias. É o caso de Bolsonaro. Sua lógica parece clara. Vivemos em uma sociedade polarizada, sem consenso possível, e a estratégia política viável é dobrar a aposta na própria polarização. Neste plano, é ótimo que o governador da Bahia não vá na inauguração do aeroporto de Vitória da Conquista e que tudo vire um bate-boca na internet. E está longe de ser um mau negócio dar uma declaração esdrúxula e ser chamado de fascista pela oposição de sempre. Bolsonaro não apenas funciona como ilusionista-chefe em nossa guerra cultural, como atrai seus opositores para o mesmíssimo jogo. O sistema político se retroalimenta da polarização, e nem de longe imagine que a boa e velha imprensa profissional escape desse cenário. Quem sabe seja esta a cara nova da democracia e estejamos, enfim, todos felizes. O presidente no seu figurino de combate à oposição fazendo as vezes de guardião da democracia, enquanto o mundo digital se diverte. O ponto é que isso tem um limite. Nossa democracia não está em risco.
mas sua eficiência para produzir consensos mínimos e produzir decisões difíceis certamente está. Se todos são responsáveis por mudar os termos do jogo político, a verdade é que a maior responsabilidade cabe ao presidente. Ele é o ator central na dinâmica política, sendo sua primeira tarefa compreender que não preside um pedaço do país, mas um país por inteiro. Não se trata propriamente de uma tarefa simples, mas a responsabilidade é intransferível. Ela é sua, presidente. Fernando Schuller.